estão? Bem-vindos a mais uma live da Fisiolab. Hoje vamos falar sobre fisioterapia, perguntas, questões que nos fazem habitualmente em consultório. Então, eu sou a Sónia Caravela, sou fisioterapeuta da Fisiolab e hoje vou estar à conversa com a minha colega e amiga Marta Antunes. Olá. A Marta também é fisioterapeuta, nós já trabalhamos há vários anos juntas aqui em Moçambique e hoje consegui convencê-la a vir falar sobre a fisioterapia de uma forma descontraída, sem tabus, sobre questões que muitos de vocês podem ter. Portanto, participem também, deixem as vossas questões, dúvidas que tenham. Coisas podem ser muito simples, mas que tenham dúvida, partilhem connosco que nós vamos tentar responder a todas as vossas questões. Então, bem-vinda, Marta. Olá, obrigada por este convite e obrigada por me ter chamado para vir aqui estar contigo falar sobre a nossa profissão. Muito bem, então eu vou pedir para te apresentares de forma resumida o que é que fazes, qual é a tua experiência profissional e o que quiseres dizer mais sobre a fisioterapia, fica à vontade. Ok, então, eu trabalho em fisioterapia já há 12, 13 anos, estou em Moçambique há 10 anos, vim para cá para lecionar a primeira formação do ensino superior em fisioterapia aqui em Moçambique, foi quando eu conheci a Sónia, já nos conhecemos há 10 anos. Temos vindo a desenvolver a fisioterapia com outros colegas em conjunto aqui em Moçambique e temos trabalhado em diversas áreas, já que não somos um número muito elevado aqui em Moçambique. E pronto. E diz-me uma coisa, em que áreas é que tu tens trabalhado mais ou te sentes mais à vontade ou como é que tem sido o teu percurso profissional? No início, quando eu cheguei cá, trabalhei muito na área da neurologia. Foi uma área que eu lecionei durante pelo menos uns 2, 3 anos. Trabalhei também muito nessa área no Hospital Central e em clínica privada também. Depois, quando terminei de lecionar e com a necessidade que existe cá em Moçambique de trabalharmos em diversas áreas, acabei por trabalhar um pouquinho mais na área da musculoesquelética. Ainda trabalho em neurologia, mas já não é com tanta frequência como aconteceu inicialmente. Ok, então hoje em dia tu fazes mais musculoesquelética. Sim, Muito bem. sem dúvida. Agora só aqui um à parte, para as pessoas que nos estão a ouvir, o que é que faz a musculoesquelética? O que é isto, a musculoesquelética? Pois, tu falaste em neurologia, em musculoesquelética e muita gente não deve estar a perceber que tipo de coisas é que a Marta faz todos os dias. Então vou dar exemplos mais práticos, que é muito mais fácil. Então, a musculoesquelética são, por exemplo, as dores de coluna, as lesões por desporto, às vezes nem é por desporto, às vezes é porque fizemos um entorse a caminhar nas ruas de Maputo, lesões mais frequentes como dores na cervical, tendinites, inflamações do tendão, mais. Queres-me ajudar? Basicamente, a musculoesquelética eu acho que é tudo o que envolve a parte de articulações, músculos, ligamentos, todas essas coisas que muito frequentemente vocês ouvem estes nomes, não é? Sim. Então, coluna e todo o resto que serve para nós nos mexermos. Pronto. E então, isto puxa também à primeira questão de todas, não é? Que é o que é que faz um fisioterapeuta? Então, para que é que serve um fisioterapeuta? Para que é que nós servimos, Sim. não é? Um fisioterapeuta é um profissional de saúde que trabalha com um indivíduo ou com uma população, com um conjunto de indivíduos, e o que nós pretendemos é reabilitar, reeducar um movimento ou o máximo de movimento que esse indivíduo terá e que por vezes esse movimento está alterado devido a uma lesão, devido a uma patologia e que por vezes leva a uma incapacidade funcional desse mesmo indivíduo ou população. Então nós trabalhamos em diversas áreas, como tratar a lesão, como prevenir essa lesão, pessoas que perdem a sua habilidade por exemplo,
de andar, não é? Por exemplo, ou de mexer um braço. A Marta falou em patologias também neurológicas, que é o que muita gente normalmente associa à fisioterapia, não é? Tive frequentemente dizem uma trombose, ou, não é? Que Sim. a gente diz que é um AVC. Sim. E que têm sequelas dessas patologias e que ficam com o movimento alterado. Lá está, muitas das vezes deixa de funcionar um dos lados do corpo, ou só uma parte, ou só metade do corpo todo, o hemicorpo. E então nós tentamos reabilitar, trabalhamos com o nosso paciente de forma a que ele recupere o máximo de funcionalidade, lá está, o máximo de movimento e qualidade do movimento. Não é só o movimento em si, mas também um bom movimento. Pronto, basicamente não fazemos só trabalho com este tipo de pacientes neurológicos, não é? Reabilitamos ou ajudamos a melhorar qualquer pessoa que tenha algum problema de movimento, certo? Pode ser por dor, pode ser por um acidente, pode ser por, como a Marta disse, por desporto, ou porque foi a caminhar na rua e torceu o pé, qualquer coisa que acontece que incapacita a pessoa de se mexer como deve ser, ou sente dor e não consegue, por exemplo, trabalhar, não é? Muita gente que nós apanhamos é muito pessoal que tem trabalhos de escritórios, que vive com dor, não é? Sim. Que muitas vezes já se habituou a ter dor e precisa de ajuda. Sim, não é? e que vêm ter connosco. E nós, os fisioterapeutas, ajudamos a que tenham uma melhor qualidade de vida, a que estes problemas sejam ultrapassados e, a seguir, que sejam prevenidos também dessas dores voltarem a surgir. Certo, espero que tenham todos entendido. Se não, deixem as vossas questões aí e nós teremos todo o gosto em responder-vos, nem que seja de outra forma, para ficarem mais esclarecidos. Certo. Tu falaste também que o fisioterapeuta trabalha em vários sítios. Não apanhamos só fisioterapeutas ou em hospital ou em consultório, não é? Ele pode integrar outras equipas, não é? O fisioterapeuta pode trabalhar com uma equipa de futebol, por exemplo. Pode trabalhar também em contexto de ginásio, trabalhando em simultâneo com os PTs, por exemplo. Podemos trabalhar, o fisioterapeuta gosta de trabalhar em equipa. Para além do trabalho que nós fazemos nos hospitais, e as pessoas acham que por vezes nós trabalhamos sozinhos, não é verdade. Nós gostamos de trabalhar em conjunto com os médicos, com as diversas especialidades, com enfermeiros, com os PTs, com muitos outros profissionais de saúde que nos vão ajudar, com as famílias, que também são extremamente importantes para nós, com todas as pessoas que nos rodeiam, de forma a alcançarmos os nossos objetivos. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos sempre em equipa com outros profissionais de saúde e não só. Certo. E diz-me uma coisa, e o fisioterapeuta trabalha com todo o tipo de pessoas ou tem, às vezes as pessoas pensam que trabalham com bebés, com crianças, ou só com idosos, pessoas mais velhas, às vezes também temos esse preconceito, não é? Sim, nós trabalhamos com todo o tipo, com todas as faixas etárias. Há fisioterapeutas, aqui em Moçambique também já começamos a ter um pouco mais de especializações, mas nós trabalhamos na área da pediatria, na área da geriatria, que é com as pessoas mais idosas também, com todo o tipo de idades. Na área da geriatria nós trabalhamos muito, lá está, na área da prevenção, também trabalhamos muito a recuperar as lesões que advêm de uma idade mais avançada e do que isso traz como problemas de saúde. Na área da pediatria, por exemplo, hoje em dia temos a fisioterapia associada também à osteopatia, que tu trabalhas muito bem já há algum tempo, e que também ajudamos os bebés que têm algumas alterações a recuperarem com problemas de sono, e isso agora tu poderás melhor do que eu falar sobre isso, e acho que é importante tu também falares, porque é uma área recente e que aqui em Moçambique há várias pessoas que desconhecem, e que tu podes falar um bocadinho também acerca disso. Eu sei que me estás a entrevistar, mas é importante que tu também o fales, porque melhor do que eu... Está a passar a bola. Vou passar a bola por completo. Sim, vou aproveitar então, já que tocamos neste assunto das crianças, para falar um bocadinho sobre a osteopatia pediátrica. Sim.
que é uma área que tem vindo a crescer, que muita gente não conhece, pronto, e por vezes pode ajudar alguns pais que estão com problemas que acham que são normais ou que a criança vai eventualmente recuperar com o crescimento. Por exemplo, o caso, como a Marta estava a dizer, do sono, das cólicas, do refluxo. Temos aquelas questões às vezes de partos complicados em que as crianças nascem com algum achatamento da cabeça e podemos começar a trabalhar com eles logo desde pequeninos. São coisas mais ou menos simples de resolver, que ajudam a criança a ter mais conforto, porque muitas vezes a gente não percebe porque é que a criança chora, já comeu, já está limpo, não tem nenhum problema, porque é que continua a chorar. Por vezes tem pequenos incómodos ou pequenas dorzinhas que advêm de situações ou da altura do parto ou da posição intrauterina que estava dentro da barriga da mãe, alguma coisa que as magoa, porque os bebés são coisas muito frágeis, não frágeis no sentido de que se vão desmontar, mas são mole, ainda a cabeça, por exemplo, de um bebê ainda é uma coisa muito moldável, muito levezinha. A gente costuma comparar que é tipo um papel, é mais fácil de machucar, não é? Do que uma superfície mais dura como um dos nossos ossos, pronto. Então é este trabalho que nós também fazemos com os bebés mais pequeninos, mas também com crianças mais velhas, adolescentes, também pode ser feito um trabalho deste género, também. Agora, acrescentando um bocadinho na área da geriatria, e não só, mesmo também com alguns atletas e desportistas, por exemplo, é uma área que também, aqui pelo menos em Moçambique, é muito desconhecida, mas que muitas das vezes trazem-nos problemas de incontinência urinária. E muitas vezes essa incontinência urinária vem do desporto também, do fortalecimento e do excesso, não é? E também vem da idade dos nossos utentes. E isso pode ser tratável, podem trabalhar connosco a ganhar mais massa muscular, mais força, de forma a melhorarem a incontinência urinária que nos apresentam. É outra das áreas que nós também poderemos trabalhar, para além da que vocês já conhecem, não é? De tudo o resto que nós temos vindo a falar, das lombalgias, das dores nas costas, da dor no nervo ciático, pronto, de todas essas lesões que são mais conhecidas normalmente entre nós. Deixa-me só acrescentar, isso que estás a dizer é muito importante, não é? A fisioterapia hoje em dia tem várias outras áreas complementares, não é? Nomeadamente esta da reabilitação perineal, não é? Que trabalha muito a parte da incontinência urinária, que também pode-se dar em grávidas, não é? Também. Ou pós-parto. Pronto, que cada vez mais os fisioterapeutas vão sendo mais específicos, vão fazendo formações complementares, neste caso a parte da reabilitação perineal é a Marta que trabalha mais com isso, não é? E já vai-se conseguindo alguma especialização. A propósito de especialização, não é? Deixem-me aqui deixar uma pergunta meio maldosa. Não é? Que muita gente às vezes vem ter connosco e já passou pela mão de outros profissionais de saúde e muitas vezes vêm meio descrentes da fisioterapia, não é? Eu já fiz não sei quantas sessões, não melhorei quase nada, não acredito muito bem naquilo que vocês fazem, não percebo qual é a vantagem ou não. E então eu queria deixar aqui à Marta o que é que ela tem a dizer sobre isto, o que é que ela acha, que realmente a fisioterapia não funciona? A fisioterapia funciona e funciona muito bem, mas para funcionar o fisioterapeuta tem que fazer uma boa avaliação. Primeiro devemos avaliar corretamente cada indivíduo, nós todos somos diferentes uns dos outros, portanto o fisioterapeuta em primeiro lugar avalia e depois vai selecionar de entre todas as técnicas que nós usamos, qual o melhor tratamento que devemos adequar a cada um dos nossos pacientes. Essas técnicas, hoje em dia, são técnicas que já estão estudadas, isto é, têm uma validade científica. Não eu e a doutora Sónia, não é? Eu e a Sónia não chegamos aqui e decidimos, eu hoje vou fazer uma massagem.
Os fisioterapeutas são conhecidos Já por lá vamos à massagistas. massagem. Pronto, a história da massagem do fisioterapeuta. Mas pronto, nós quando selecionamos uma técnica, essa técnica está baseada em evidência científica. Isto é, o que é isto? Ela foi testada em diversas pessoas, em diversos países, e eles chegaram à conclusão que sim, que ela é eficaz em certas patologias. Pronto. E todas as nossas técnicas e tudo o que nós fazemos é baseado em evidência científica. Tudo o que nós estudamos, claro que no início poderá surgir uma técnica ou outra, se calhar não tem tanta evidência científica, mas nós com a nossa prática clínica também sabemos que ela é, o que é que funciona e o que é que não funciona. Nós conhecemos melhor o nosso paciente, nós estamos com um paciente muitas vezes durante meses, outras vezes não, outras vezes durante 1 ou 2 semanas, mas os pacientes muitas vezes estão connosco já há algum tempo e melhor do que ninguém nós conhecemos e sabemos como aplicar as técnicas, mas as nossas técnicas são baseadas em evidência científica. Esta é a justificação mais credível acerca da fisioterapia. Tudo está justificado. E, portanto, não é diferente ir a um fisioterapeuta ou ir, como é que se chama? Ao indireita. Ir ao indireito ou ir ao fisioterapeuta. E atenção, eu não falo mal dos indireitas, nem de nenhuma profissão que existe à face da Terra. Cada um sabe aquilo que está a fazer. Nós, como fisioterapeutas, é assim que trabalhamos e é assim que nós gostamos de trabalhar. Sim, certo. Só queria acrescentar também, isto que a Marta está a dizer é muito importante. O sucesso para um tratamento de fisioterapia correr bem ou não, que nem sempre, nem 100% dos casos nós conseguimos realmente recuperar, não é? Mas grande parte sim. Tem por base um raciocínio clínico, com base naquilo que nós aprendemos e estudamos, que são bases científicas da anatomia, fisiologia, não é? Que nós integramos e também, para além do raciocínio, a avaliação. Cada pessoa é uma pessoa e, portanto, o que funciona com uns não funciona com outros, não é? Por isso é que nós fazemos uma avaliação de cada pessoa, como a Marta disse, e todas as nossas técnicas são, pelo menos, têm uma função. Não é? Elas são justificadas ou alguém já as usou e nós aprendemos, não é? Nós fazemos formação complementar, não é? É importante estarmos sempre atualizados para que a gente consiga tratar o melhor possível o nosso paciente. Pronto, então não fiquem descrentes, quando não encontrarem solução em alguém ou num tratamento onde foram, procurem outra pessoa e por aí afora até encontrarem a solução. Nós muitas vezes ouvimos dizer a história da idade, não é? Ou do peso e pronto, e às vezes não é só a idade, não é, que está ali mal, é mais qualquer coisa que ainda não apanhamos, pronto, por isso é importante a tal avaliação. E, desculpa interromper, e a reavaliação. Nós avaliamos, tratamos e reavaliamos. Que é para quê? Para sabermos se as técnicas que nós decidimos utilizar estão ou não a ser eficazes. Então, após a aplicação de algumas técnicas, nós fazemos novamente a reavaliação, de modo a sabermos se mantemos o plano de tratamento, o plano de intervenção, ou se alteramos alguma coisa. Portanto, isto não é uma receita, uma prescrição médica. Fisioterapia não é prescrição médica. Fisioterapia depende da reação do nosso utente. Depende, os utentes são diferentes, como nós já referimos, e algumas técnicas funcionam bem com uns e outras funcionam bem com outros. São diferentes. Os corpos são diferentes, os indivíduos são diferentes. Sim, os tempos de recuperação são diferentes e por aí afora, mas tudo com uma base científica. Científica, claro. Pronto. Isto também remete a outra questão, que é a história dos aparelhos, dos equipamentos, não é? Que muitas das pessoas conhecem a fisioterapia, para além das massagens, como um sítio onde vêm para serem aplicadas máquinas, equipamentos, o famoso ultrassom, o laser, as correntes elétricas, o TNS. E eu queria também aqui lançar à Marta a questão sobre o uso destes aparelhos. O que é que tu achas? Que a fisioterapia é só o equipamento ou é mais que isso? Como é que funciona?
A eletroterapia, há alguma eletroterapia que eu gosto e uso, não toda. Eu acho, eu não quero errar, mas eu acho que toda a eletroterapia tem evidência científica, não toda. Há uma que já não tem, mas que acho que já, eu não sei se ainda ensinam na faculdade ou não, mas acho que já não. Mas alguma eletroterapia eu sei que tem efeitos e eu uso na minha prática clínica. Mas acima de tudo eu gosto de usar muita terapia manual. As nossas mãos, eu costumo dizer que por vezes fazem milagres. Não só as mãos, mas todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos. Mas eu não sou contra a eletroterapia. Acho que temos que estudar e saber o que é que cada máquina e o que é que cada eletroterapia, lá está, faz. E que devemos adequar e usar no tempo certo. Eu gosto de eletroterapia porque, por vezes, a eletroterapia também facilita o nosso trabalho. Portanto, uso e não uso, depende da situação. Mas eu não sou nada contra, sou a favor da eletroterapia, alguma, lá está. Outra eu não uso mesmo e sou contra e não existe no espaço onde eu trabalho. Ou onde nós trabalhamos, que nós as duas nisso somos muito semelhantes. Sim, mas ainda em relação aqui à eletroterapia, o que eu gostava também que as pessoas percebessem que nos estão a ouvir, eu e a Marta trabalhamos de forma muito semelhante, não é? Nós complementamos as nossas técnicas manuais com eletroterapia, não fazemos da eletroterapia o único foco da nossa prática clínica, não é? Não é o facto de alguém que vem com uma dor no joelho, coloca ali, fazemos só a eletroterapia no local e vai embora, não é? Por detrás daquilo tudo tem uma parte de raciocínio clínico muito importante, que é conjugada com todas as nossas outras técnicas complementares, não é? À eletroterapia. Então é como se fosse uma combinação. Sim. Nós trabalhamos muito individualizado com o nosso paciente, não é? Sim. E também daí que ela está a dizer que conhecemos melhor do que ninguém os nossos pacientes. Sim. E por isso é que as reavaliações são quase de sessão para sessão, Sim, não é? Às quase. vezes eles vêm com uma dor, outras vezes não. E por aí fora. Então, resumindo, eletroterapia sim, eletroterapia de qualidade, com evidência científica, há umas que já estão um bocado obsoletas, não é? Está sempre a mudar, a tecnologia está sempre a avançar, sim. Mas sim. E só eletroterapia? Não. Não, nem pensar. Não, o fisioterapeuta é muito mais do que máquinas. Perfeito. Nós não somos uma máquina. Essa foi a frase top sobre eletroterapia, é isso mesmo. Pronto, muito bem. Então e agora eu vou aqui lançar-te uns pequenos desafios, tipo umas perguntas assim meio que nos fazem com frequência no gabinete, que é para a Marta me responder como se eu fosse um paciente dela. Sim. Então, uma das perguntas que te fazem muitas vezes, com certeza, é quando chegam e vêm com uma dor, por exemplo, no ombro, se é músculo ou se é tendão? Sim. Doutora Marta, é músculo ou tendão? Dói-me aqui o ombro, o que é que acha? É engraçado esse tipo de perguntas. Eu não me importo nada que os meus pacientes venham com esse tipo de questões. Para mim, claro, qualquer questão é plausível, eu aceito tudo. De forma avaliável. É sinal que eles também estão interessados em... Essa parte eu adoro, porque assim, que hoje em dia nós temos acesso à informação de uma forma brutal mesmo. Então, antes de eles virem para as nossas consultas, os nossos utentes normalmente vão procurar o Google, o médico Google, não é? O Dr. Google, dá-nos sempre imensas informações. Quando vêm ter connosco ao gabinete já têm a cabeça formatada. Então, eu tenho esta dor aqui, ou eu fiz isto, acordei com esta dor, isto de certeza que é isto. Pronto, e nós já aprendemos a lidar com esta situação. Ouvimos as queixas, eu não me importo nada que tragam, eu simplesmente elimino o que me disseram acerca do diagnóstico e eu faço um novo diagnóstico e tento explicar
O que é que o utente tem, e isso eu faço muito com os meus pacientes, tento explicar da forma mais simples possível o que é que cada utente tem. E eu gosto quando os meus utentes vêm com essa informação, porque é sinal que se interessam. Cada vez mais os nossos utentes interessam-se pela sua saúde, pelo seu físico, o que é que poderão fazer para melhorar. Sim. E cada vez eu vejo mais interesse dos nossos pacientes. E estão extremamente informados. E eu gosto que eles... uma boa prática de fisioterapia é quando não é só o fisioterapeuta a tratar, mas quando o nosso utente se envolve na sua reabilitação, no seu tratamento, na sua recuperação. Portanto, eu não me importo nada, eu acho curioso, porque há montes de expressões, se é músculo ou tendão, o tendão faz parte do músculo, portanto pode ser o tendão se for uma tendinite, não é? A chamada tendinite, tendinopatia, uma inflamação mais do tendão, ou uma inflamação mais na zona do ventre muscular, pronto, mas eu depois explico isto tudo, eu às vezes até dou aulas de anatomia, que isto é surreal, mas dou aulas de anatomia aos meus pacientes e eles muitas vezes gostam com as imagens e explicar, olha, aqui temos o ligamento, você fez uma lesão neste ligamento, por isso é que não consegue fazer este movimento. E ao explicar aos nossos utentes o que eles têm, ajuda realmente na recuperação. E acho que isso é fundamental. Por isso é que eu não me importo de que eles tenham o Dr. Google. Não me importo nada. Desde que depois me ouçam e que façam o que eu disse em conjunto com o tratamento com o dia-a-dia que eles também têm, com o tratamento que eu lhes disse para eles fazerem. Mas eu não me importo nada com isso. Acho curioso, e nós as duas comentamos muito isso, e acho piada, mas não sou contra. Ok. E daí quando te perguntam se a fisioterapia é massagem? Olha, eu vou-vos contar uma história. Eu não sei se o meu amigo alguma vez vai ver isto ou não, mas eu tenho um amigo meu que enquanto eu estava a tirar o curso de fisioterapia, ele chamava-me de massaginhas. Pronto, era a massaginhas porque ele sabia que eu detestava que ele me tratasse, que ele me dissesse que eu estava a tirar o curso de massagens. A massagem faz parte, é uma das técnicas que nós usamos no nosso tratamento. Eu adoro massagem e qualquer pessoa adora massagem e faz parte do tratamento. Mas nós não somos só massagistas, nós somos muito mais do que isso. A nossa formação é ainda maior, é muito mais complementar. Nós, ainda para mais, já temos alguns anos de experiência. Portanto, ainda adquirimos melhores conhecimentos e mais vastos. Portanto, hoje em dia já não me importo tanto, já estou mais calma, já estou mais velha, já estou mais calma, já estou mais ponderada, já estou mais madura. Já não me importo, mas tento sempre explicar às pessoas a diferença entre um massagista, que eu adoro, atenção, e um fisioterapeuta, que lá está, que podem ser duas profissões que se complementam e que uns precisam uns dos outros. É só isso. Pronto, resumindo, nós não fazemos massagem. Não, quer dizer, nós usamos técnicas manuais que podem chamar de massagem. Sim. Mas são técnicas específicas. Sim, não é? são terapias manuais que nós usamos. A massagem pode ser usada, claro que sim, para relaxamento muscular, para muitas outras situações, claro que sim. Pronto, muito bem. Outra coisa que perguntam também muito é... dizem que já se habituaram a ter dor. As pessoas habituam-se a ter dor. Às vezes vêm num estado que já não aguentam a dor, mas aquela dor começou muito tempo antes e quando vêm dizem que já se habituaram à dor. O que é que tu aconselhas? Bom, eu aconselho a que mal sintam a dor, logo no primeiro episódio de dor, que venham ter connosco, ou que vão ao médico, especialista na área, ou que venham logo ter connosco para nós podermos fazer uma avaliação, não só a parte da dor, a região da dor, mas também fazemos uma avaliação postural, reeducarmos o movimento, lá está, pode haver alguma alteração de movimento porque tem uma alteração estrutural ou da função e que nós podemos muito bem prevenir futuras lesões que advêm realmente dessas alterações. Assim que sintam dor, por favor, vão ter com um profissional de saúde ou venham ter connosco, claro, em primeiro lugar, porque somos os profissionais de saúde que trabalham melhor a dor e estas alterações do movimento.
Mas em primeiro lugar que venham logo ter connosco para não trazerem problemas associados. Certo, portanto, não se habituem a ter dor. Não. Viver com dor Não é saudável. Pode haver solução e na maior parte dos casos existe uma solução, às vezes não é difícil e a pessoa demora bastante tempo a vir e quando vem já às vezes demora até mais tempo do que se não vir. E às vezes trazem outras patologias associadas, porque quando nós temos uma dor, às vezes a causa da dor é tão pequenina que nós podemos tratar logo, facilmente. Mas se nós andamos com dor tanto tempo, pode trazer problemas noutras articulações ou noutras estruturas. Portanto, quanto mais depressa vierem ter connosco, melhor. Sim, melhor. Não se deixem ficar com dores que depois, mais tarde, podem virar outras coisas mais graves e mais difíceis de tratar. Muito bem. Outra coisa que nos perguntam também muito, e às vezes até já vêm com alguma indicação para isso, é: devo fazer repouso, tive uma lesão, devo fazer um repouso completo ou devo manter-me ativo? Depende da patologia. Se for uma situação muito aguda e que nós precisemos mesmo de utilizar alguma medicação, às vezes tem que ter um período mesmo de repouso. Mas nós, como somos profissionais de movimento e sabemos que realmente nós não somos indivíduos para estarmos parados, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. O nosso corpo foi trabalhado, foi feito para movimentar-se. Então, um fisioterapeuta, eu não acredito no repouso total. Eu acredito que o movimento ajuda sim à recuperação e à reabilitação de cada uma das lesões. Está bem, mas depende muito da situação, depende da idade, depende da situação, depende de muitas outras componentes da vida da pessoa que nos vão fazer decidir mais tempo de repouso ou não. Bom, certo, mas quando digo repouso, o repouso pode não ser ficar na cama, pode ser diminuir apenas a atividade que a pessoa tinha. Por exemplo, sim. Não é ficar na cama de todo, pronto. Depende, mas nós não gostamos muito. Sim, só para dar um exemplo, salvo algumas fraturas graves, não é? Que implica mesmo a imobilização. Fora isso, tem que se ter aqui uma dose, não é? De repouso e de atividade física, precisamente pelo que a Marta estava a dizer, das situações de nós sermos profissionais que trabalham com o movimento e muitas vezes a gente fazer um repouso absoluto, completo, vai trazer-nos outras complicações mais à frente e principalmente quando quisermos começar a mexer, não é? Porque passado muito tempo de um repouso completo, começar a mexer outra vez não é fácil. Claro. Não é? A situação de pessoas acamadas é uma situação complicada que deve também, por isso é que o fisioterapeuta que trabalha às vezes em hospitais ou que vai à casa de pessoas mais acamadas para precisamente dar algum movimento a essas pessoas. Exatamente. Portanto, procurem um fisioterapeuta quando tiverem dúvidas, não é? Sim. Mas basicamente não se deixem ficar completamente parados se não tiverem uma situação mesmo extrema de algum problema mesmo muito grave. Isto é outra coisa que também perguntam muito, não é? E por fim, só aqui para lançar mais uma mais uma bomba à Marta, que é mais umas coisas que nos perguntam muito, que tem a ver com a postura. Hoje em dia a postura está muito na moda, não é? Toda a gente quer andar quase com um garfo nas costas, e nota-se alguma obsessão pelas pessoas em ter uma postura perfeitinha, completamente direita. E eu pergunto à Marta, é o ideal andarmos também sempre super direitos e estarmos obcecados? Não, por acaso eu acho que existe mesmo uma obsessão muito grande relativamente à postura. Claro que há posturas incorretas e nós quando avaliamos já começam a ser muito patológicas, ok? Já começam a trazer outros problemas, as alterações que nós observamos. Mas não, nenhum de nós nem sempre estamos completamente com a massa muscular, ou todos fits, e eu tenho estado a falar convosco porque estou mais próxima da câmara e já reparei que estou, por exemplo, mais inclinada. Mas isso não quer dizer que a minha postura esteja incorreta. Mas, por exemplo, numa altura em que eu não trabalho tanto os meus músculos, os meus abdominais, os meus tensores, todos estes músculos todos não estão fits, então não quer dizer que eu tenha uma má postura, ok?
É algo que nós devemos trabalhar, não só para trabalhar a postura, mas também toda a outra condição física que nós temos e dar-nos qualidade de vida. Claro que é importante trabalharmos a postura, porque hoje em dia estamos sempre nos telefones ou celulares, como se diz aqui em Moçambique, e estamos sempre ao computador, portanto a postura é sempre muito anteriorizada, a cabeça puxada para baixo, e cada vez mais nós observamos isto em camadas mais jovens, portanto é algo que temos de trabalhar ainda mais cedo, claro que sim. Mas não vamos ficar paranoicos acerca da postura, porque eu não estou direita e porque eu não tenho. Esta é outra questão, ainda bem que me tocaste nesse assunto, que eu vou já aproveitar. Não nos venham perguntar se devem usar aqueles coletes que nos mantêm direitos. O colete. Há alturas que eu tenho que usar um colete, mas porque tenho um problema na coluna ou algo do género associado. E aí sim. Se eu não tiver problema nenhum associado, aquilo não melhora nada a vossa postura, está bem? Só vos aperta. Só vos aperta e então aqui com este calor infernal que está ainda vos promove desconforto. A questão é que nós temos que trabalhar os músculos e temos que trabalhar realmente a postura e tudo isso, de forma a nos sentirmos bem e termos uma postura o mais correta possível, mas cada um de nós. Lá está, para isso têm que ser avaliados por um profissional especialista, que é o fisioterapeuta, e depois os exercícios têm que ser adequados a cada pessoa. Mas, por favor, não fiquem paranoicos com a postura correta e dar-nos todos direitos, com o cervical direito. Tipo robôs. Sim, certo. Marta tem toda a razão, não é? Esta postura, cada um é novamente diferente e o que funciona para um não funciona para o outro. O que interessa é, no fundo, nós termos variabilidade de movimento, não é? Uhum. É mau ficarmos muito tempo na mesma postura, não é? O importante é depois termos uma atividade física que nos ajuda a dar força e equilíbrio a esta musculatura que fica muito tempo na mesma posição. Portanto, o ideal é sempre mexerem-se. Sempre. Fazerem exercício. Movimento. Não andarem obcecados com a postura. Também. Se não têm sintomas demais, também, pronto, continuem. Alguma coisa estão a fazer bem, não é? Sim. Certo. E pronto, e por aí. Mas a postura não é andar com o garfo nas costas. Não é coisa com o colete. Ou com o colete então. Nós somos contra. Não sei se já repararam, mas somos completamente contra. Pronto, olha Marta, temos aqui uma pergunta. Gostava de perguntar às fisioterapeutas se o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contacto ou tem de ser referenciado por outro profissional de saúde? É uma boa questão. O fisioterapeuta pode ser um profissional de primeiro contacto. Se alguém achar que realmente, lá está, em todas estas questões que nós já falámos hoje, que tem alguma dor, que tem uma lesão, sim, podem vir ter connosco e nós avaliamos e temos um plano de tratamento, fazemos isso tudo, mas nós trabalhamos em equipa. Em primeiro lugar, nós trabalhamos em equipa e nós não temos problema nenhum em que as pessoas normalmente, e é o que se usa normalmente tanto cá como na Europa, como em todo o mundo, primeiro vão ao médico, são avaliados pelo médico, fazem os exames que o médico prescreve e depois o médico reenvia para o fisioterapeuta. A maior parte dos nossos pacientes vêm ter connosco dessa forma. E os médicos normalmente trazem uma prescrição. Esse plano, muitas das vezes alguns médicos que não estão habituados a trabalhar connosco prescrevem o plano de tratamento, coisa que eu sinceramente, a maior parte das vezes, não uso, porque para além da avaliação do meu colega, eu faço também a minha avaliação. Eu tenho uma avaliação médica, tenho uma avaliação como fisioterapeuta. Portanto, junto as duas avaliações e defino um plano de intervenção, um plano de tratamento. Discuto com ele, muitas das vezes, falo com os meus colegas, ou se alguma coisa não corre bem, eu também vou falar com o meu colega de trabalho, com o médico que viu a primeira vez o paciente. E assim, desta forma, os nossos utentes têm um acompanhamento muito melhor. São dois profissionais de saúde que estão a trabalhar em prol da saúde dele. Mas
Mas se quiserem vir ter connosco, em primeiro lugar, para nós avaliarmos e definirmos um plano de intervenção, claro que sim. Se nós acharmos que precisam ser reavaliados e vistos por outro profissional de saúde, nós vamos reencaminhar. Mas sim, mas podem vir ter connosco em primeiro lugar. Sim, perfeito. É mesmo isso. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contacto, como disse a Marta, mas trabalha muito em equipa e nós gostamos muito de trabalhar em equipa porque é a forma de garantir que o nosso paciente tem um melhor atendimento, não é? Nós não sabemos tudo, nós não conseguimos resolver todos os problemas, resolvemos aqueles que são da nossa competência e também temos de ter a capacidade de perceber quando é que não são e encaminharmos e aí conseguirmos que a pessoa tenha o melhor tratamento possível. Certo. Muito bem, boa questão, Tânia. Pronto, e não sei se mais alguém tem aí mais questões, vamos aqui ver. Não. Não faz mal. Se entretanto Pronto. tiverem mais questões, colocam Sim. e nós durante a semana ou durante o tempo que isto está muito tempo aqui. Está, o vídeo. Sim. Eles veem. Sim, então eles também vão saber, fica muito tempo, portanto nós vamos responder às vossas questões quando nos colocarem, quando virem o vídeo, se tiverem alguma questão para nos colocar, nós iremos responder. Sim, basicamente é isso. Façam-nos questões, perguntem coisas, nós temos sempre muita disponibilidade e vontade de responder, de informar, de consciencializar, não é? Que é muito do nosso trabalho também passa pela consciência, pela prevenção, por manter as pessoas o mais ativas e saudáveis possível, não é? E pronto. Se tiverem alguma sugestão, desculpa interromper, Sim. se tiverem alguma sugestão de algum tema ou de algo que queiram que nós falemos aqui, fazermos outra live ou um pequeno vídeo acerca de alguma patologia, alguma questão que vocês tenham, por favor, coloquem-nos e nós teremos todo o gosto em conversar com vocês. E em tirar dúvidas ou não, ou simplesmente partilhar as nossas experiências e o nosso conhecimento. Claro. Muito ou pouco é o nosso conhecimento. Muito bem, Marta. Então diz-me, tens mais alguma coisa a acrescentar sobre a fisioterapia? Mais algum ponto que achas importante que ainda não falámos? Olha, não. Eu gostaria só de reforçar a ideia. Nós estamos aqui as duas, com mais algumas colegas. Temos outras áreas também aqui a trabalhar connosco, porque só assim é que faz sentido nós trabalharmos em equipa. Se tiverem alguma questão para além de usarem as redes sociais, podem vir ter connosco aqui à Fisiolab e estarem em contacto direto connosco. Portanto, estamos disponíveis para vos ajudar e para vos tratar e para vos orientar. Portanto, olha, estamos aqui à vossa espera, venham ter connosco. Isso mesmo, muito bem. Perfeito, Marta. Então já sabem, aqui a equipa da de fisioterapia, ainda temos mais uma colega também. Temos muito gosto em vos receber, em responder às vossas questões. Marquem consulta se tiverem dúvidas e se quiserem. Partilhem este vídeo também com outras pessoas que possam ter interesse, que não conheçam bem o que é que faz o fisioterapeuta. Deixem-nos as vossas questões também e por hoje acho que é tudo. Vamos-vos deixar este resto de feriado, aqui hoje é feriado, Pois é. não é? E vamos aproveitar e vocês também. Obrigado por nos terem ouvido e beijinhos e até quinta-feira que há mais Tchau, live. Adeus. Tchau. Bom resto de dia. Tchau, tchau.